Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à aula 1 da nossa disciplina de análise de variável instrumental. Essa disciplina então ela é voltada para os alunos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas no ano de 2020. Está sendo então gravada e disponibilizada na internet em função da pandemia por Covid-19. E as aulas então vão ficar abertas também a todo mundo que quiser assistir. Então vai ser um grande prazer para mim que todos que tenham interesse possam se beneficiar desse conteúdo que vai estar disponível aqui no YouTube. Antes de nós começarmos com a nossa aula de hoje, então pessoal, eu vou fazer uma breve explicação do que vai ser visto e trabalhado aqui na disciplina. Nessa disciplina nós vamos falar sobre análise de variável instrumental, como o nome da disciplina diz, a partir de um enfoque um pouco mais conceitual e não tão matemático. É muito comum vocês encontrarem em livros, em artigos, um enfoque bastante matemático nesse assunto, o que não está errado, muito pelo contrário. Qualquer metodologia de análise estatística tem que ter um rigor matemático grande por trás para que essas metodologias possam então ser demonstradas como válidas e adequadas. Porém, o foco dessa disciplina é a aplicação dessas metodologias por epidemiologistas. Então, o foco ele vai ser muito mais na aplicação, na interpretação, no entendimento prático dessas análises do que necessariamente todos os detalhes matemáticos que estão por trás dessa metodologia. Inevitavelmente, em alguns momentos, vão aparecer conceitos ou ideias mais voltadas a essa questão mais matemática, mas, de uma forma geral, essa disciplina ela vai ter um enfoque muito mais conceitual e muito menos numérico. Dito isso, então, pessoal, vamos iniciar a aula 1. Essa aula, então, ela tem 5 partes. Vamos fazer um vídeo para cada parte dessa aula. O vídeo de hoje, então, é a parte 1 da aula 1. Pressuposto de comparabilidade entre expostos e não expostos. Nessa aula, nós também vamos falar, então, no vídeo sobre a parte 2, sobre variáveis instrumentais num contexto de ensaios clínicos randomizados. Depois, na parte 3, os principais pressupostos das análises de variável instrumental. Algumas aplicações, então, na parte 4 da aula 1, das variáveis instrumentais. E na parte 5, então, um resumo da aula. Vamos então partir para o conteúdo da aula de hoje, do vídeo de hoje, que é o pressuposto de comparabilidade entre expostos e não expostos. E esse pressuposto, então, pessoal, ele está intimamente relacionado a essa ideia, esse objetivo de inferência causal, o processo através do qual nós tentamos estabelecer se uma variável de exposição tem ou não um efeito causal sobre uma variável de desfecho. Nesse contexto, então, a gente sempre tem que lembrar que inferência causal e inferência estatística são coisas diferentes. Inferência estatística se ocupa com a detecção de correlações nos dados, sem se preocupar necessariamente com as inter-relações causais que estão por trás dessas correlações. Essas inter-relações causais, então, quem se ocupa com isso é a inferência causal. Pensando, então, nesse nosso objetivo de identificar um efeito causal entre uma exposição e um desfecho, qual é a comparação, assim, que se a gente pudesse escolher, qual é a comparação que a gente gostaria de fazer? Seria a média do desfecho caso todos os indivíduos da amostra sejam expostos e a média do desfecho caso todos os indivíduos da amostra sejam não expostos. Ou seja, toda a nossa amostra estudada em uma situação em comparação a toda a amostra estudada em uma outra situação. Como os mesmos indivíduos estão incluídos nos dois valores, os dois grupos são exatamente comparáveis, porque são exatamente as mesmas pessoas em situações diferentes. Porém, pessoal, na vida real, essa comparação é logicamente impossível. Por quê? Porque a mesma pessoa ela não tem como ser ao mesmo tempo exposta e não exposta. Ou ela faz parte do grupo exposição, ou ela faz parte do grupo não
exposição. Ou seja, não é possível a gente fazer essa comparação ideal em função de falta de dados, porque a gente não tem o dado do desfecho para o mesmo indivíduo na situação de exposto e não exposto, porque esse indivíduo ou ele foi exposto ou ele foi não exposto. E essa falta de dados, então, para estimar efeitos causais, é conhecida como o problema fundamental da inferência causal. E qualquer análise voltada à inferência causal tenta, de uma forma ou de outra, sobrepor, superar esse problema fundamental da inferência causal. Bom, frente então a esse problema, como que a gente pode então tentar estimar efeitos causais? E uma alternativa então, e é o que sempre se faz em qualquer análise de variável instrumental, é uma extrapolação de dados. Mais especificamente, a gente assume que a média do desfecho nos expostos é uma boa estimativa da média do desfecho que teria sido observada nos não expostos, caso os não expostos tivessem sido expostos, e também fazemos a mesma coisa com relação aos não expostos. Ou seja, a gente assume basicamente que os expostos e os não expostos são comparáveis. Portanto, o que aconteceu com os expostos é o que teria acontecido com os não expostos, caso os não expostos tivessem sido expostos. E a mesma coisa no sentido inverso. Se a gente faz, então, esse pressuposto de comparabilidade, a gente vai conseguir todos os dados que a gente precisa, conforme ilustrado aqui nessa tabela 2x2, em que nós temos nas linhas expostos e não expostos, e nas colunas a média do desfecho caso todos tivessem sido expostos e caso todos tivessem sido não expostos. No grupo exposto, a gente vai ter a média caso todos tivessem sido expostos diretamente dos dados, é um dado observado. Afinal, os expostos foram expostos. A mesma coisa para a média do desfecho caso todos tivessem sido não expostos, é o dado observado. As outras duas caselas, então, vão ter que ser uma extrapolação que vem do outro grupo, baseado, então, nesse pressuposto de comparabilidade. Mas a gente está fazendo uma extrapolação, a gente está presumindo que o que aconteceu num grupo seria, ou é uma boa estimativa do que o que teria acontecido no outro. Isso faz sentido? Faz sentido se os grupos forem comparáveis entre si. Nessa situação de comparabilidade entre expostos e não expostos, faz sentido nós fazermos essa extrapolação. E quando a gente fala, então, de comparabilidade entre expostos e não expostos, a gente está dizendo, assim, de uma forma um pouco mais informal, que esses grupos são parecidos, são similares entre si. E quando que isso vai acontecer? Na situação em que expostos e não expostos têm a mesma distribuição de outros determinantes do desfecho. Em linguagem de estudos clínicos se diz que são grupos que têm o mesmo prognóstico, à exceção do efeito da exposição, lógico. E de uma forma um pouco mais assim, dentro de uma linguagem de inferência causal, a gente diria que não há viés sistemático. Ou seja, não há viés por confundimento, não há viés de seleção ou de informação. E como é que a gente atinge comparabilidade? Com relação ao viés de informação, a gente sempre tem que tentar medir bem, as nossas variáveis para tentar minimizar esse viés. Viés de seleção, a gente tenta minimizar perdas, usar um processo de amostragem adequado, entre outros. E com relação ao confundimento, que é o foco, então, dessa nossa disciplina, a gente pode trabalhar com esse conceito tanto no desenho do estudo, quanto na parte de análise do estudo. Na parte de desenho, seria o caso dos estudos de intervenção randomizados, em que a alocação da intervenção é feita de forma aleatória, garantindo, então, comparabilidade entre os grupos na linha de base do estudo. E em estudos observacionais, a gente tenta lidar com confundimento através de ajuste estatístico, para variáveis consideradas confundidores. Em estudos observacionais, então, que a gente vai tentar trabalhar com confundimento na etapa de análise de dados, em geral, a gente então acaba fazendo uma análise multivariável, em que a gente vai lidar, então, com essas variáveis consideradas confundidores de diferentes formas, e os nossos confundidores, então, selecionados com base em conhecimento prévio,
preferencialmente codificados na forma de um gráfico acíclico direcionado ou de um DAG, né? Que é a sigla em inglês para um gráfico acíclico direcionado. E eu estou presumindo, pessoal, que se vocês estão fazendo essa disciplina, vocês sabem o que é um gráfico acíclico direcionado. Para quem não tem clareza, não conhece esse conceito ou não se lembra bem, assistam os meus vídeos aqui no meu canal sobre esse conteúdo. Eu tenho uma aula inteira só sobre os DAGs. Para quem então precisar ou tiver interesse, podem assistir esses vídeos que vocês então vão estar num bom nivelamento de conhecimento com relação aos DAGs para o restante dessa disciplina de análise de variável instrumental. Em estudos observacionais, então, em que a gente tenta lidar com confundimento através de ferramentas de análise, nós vamos ter então alguns possíveis problemas, né? Alguns possíveis problemas que podem acontecer. Será que nós conhecemos todos os confundidores relevantes? Porque se nós não conhecemos, esses confundidores não vão estar no nosso DAG e também não vão ser incluídos na nossa análise. Será que todos os confundidores disponíveis foram bem medidos? Um confundidor mal medido, no momento em que a gente ajusta para ele, é como se a gente estivesse fazendo um ajuste parcial para a versão perfeita do confundidor, podendo então produzir confundimento residual. E também pode acontecer dos confundidores serem modelados de forma inadequada na análise, que é análogo a uma mensuração inadequada. Notem, pessoal, que esses problemas relatados aqui em cima, eles não são empiricamente testáveis, ao menos não em totalidade, né? Ou seja, sempre tem a possibilidade de confundimento residual no estudo observacional. Por exemplo, sempre é possível que exista um confundidor que a gente não conhece e não incluiu na análise. E, portanto, a nossa análise vai estar sujeita a viés por esse confundidor. E é lógico, né, pessoal, que essa plausibilidade de confundimento residual vai ser mais ou menos plausível dependendo da situação. Em um estudo observacional em que confundidores foram selecionados com base em um conhecimento prévio, foram utilizadas metodologias padronizadas de mensuração, foi realizada uma análise estatística adequada e assim por diante, é menos plausível, né, que exista confundimento residual do que numa situação em que os confundidores foram mal medidos, que não foram selecionados com base em conhecimento prévio e assim por diante. Então, não é porque existe um risco teórico que todos os estudos estão sob o mesmo risco desse viés. Estudos bem conduzidos, em geral, vão ser mais robustos, né, do que estudos pobremente conduzidos do ponto de vista de metodologia. Trabalhando um pouco mais, então, pessoal, essa relação entre confundimento e comparabilidade. Nós discutimos, então, que para estimar efeitos causais, nós precisamos que expostos e não expostos sejam comparáveis. Por quê? Porque só a partir desse pressuposto que eu posso extrapolar o que aconteceu nos expostos para o que teria acontecido nos não expostos, caso os não expostos tivessem sido expostos, e a mesma coisa no outro sentido. Mas nós acabamos de discutir que em estudos observacionais, por exemplo, confundimento residual e também outros vieses, né, sempre é uma possibilidade. Isso sempre pode acontecer. É impossível descartar empiricamente 100% que esses vieses estão acontecendo. Como é impossível descartar isso 100% empiricamente, comparabilidade sempre é um pressuposto. Sempre é. Em alguns casos, esse pressuposto é mais plausível ou menos plausível, mas é sempre um pressuposto. Por que é sempre um pressuposto? Por causa do problema fundamental da inferência causal. Bom, a gente poderia pensar, se é sempre um pressuposto, eu vou simplesmente assumir que esse pressuposto é verdade e vou fazer as minhas análises e interpretá-las como efeitos causais. Nós vamos supor, por exemplo, pessoal, que no nosso estudo seja muito improvável que esse pressuposto ele seja atingido. Por exemplo, nós fazemos uma revisão na literatura após a coleta de dados e vimos que um confundidor importante não foi medido. Então, nessa situação, vai ser bastante provável que o pressuposto de comparabilidade entre expostos e não expostos não seja atingido. Se esse pressuposto não é atingido, a gente não tem como estimar efeitos causais. Certo? Porque a gente precisa dessa comparabilidade para fazer a extrapolação e, a partir daí, então, tentar fazer uma estimação de efeitos causais. Qual o ponto que eu quero chegar? É que, em situações em que seja
muito pouco plausível a gente imaginar que esse pressuposto de comparabilidade é válido, são as situações em que a gente então vai ter mais interesse em tentar encontrar outras ferramentas de estimação de efeitos causais, além de uma análise convencional, para tentar então superar, né, essa limitação imposta pela baixa plausibilidade de que o pressuposto principal é cumprido. E uma então dessas formas alternativas, dessas metodologias alternativas para tentar estimar efeitos causais é justamente então a análise de variável instrumental, que é o que nós vamos então começar a conversar no vídeo da parte 2 da aula 1. Antes de encerrar esse vídeo, pessoal, eu queria relembrá-los, como eu mencionei, né, mais cedo aqui no vídeo, eu tenho toda uma aula só sobre gráficos acíclicos direcionados aqui no meu canal, e na verdade eu tenho várias aulas de inferência causal em epidemiologia também no meu canal. Para quem puder, eu recomendo que vocês assistam esses vídeos antes de prosseguir nessa disciplina, caso não esteja muito claro para vocês o que é um efeito causal, qual é a diferença entre um efeito causal e uma associação estatística, e assim por diante. Não é pré-requisito, tá, para assistir essa disciplina, mas eu acredito sim que pode auxiliar vocês a compreender melhor o conteúdo da disciplina de análise de variável instrumental. Certo, gente? Bom, encerramos o vídeo de hoje por aqui. Espero que tenha ficado claro. Nos vemos então na parte 2 da aula 1. Até a próxima!